Patrística. O pastor de Hermas. Introdução. Temos em mãos uma obra estranha e, ao mesmo tempo, um dos escritos mais considerados da antiguidade cristã. Estranha enquanto está vazada no gênero apocalíptico, cuja essência decorre dos diálogos obtidos através de visões de seres celestes. Visões que são certamente formas literárias, imaginadas com o intuito de traduzir e transmitir a preocupação religiosa de Hermas, o direito do pecador ao perdão de seus pecados mesmo após o batismo. Esta obra foi, por muito tempo, tida como inspirada, inclusive alguns a colocavam no cânon do Novo Testamento. As frequentes referências que se encontram dela em vários dos padres escritores demonstram a alta estima em que era tida. Livro inspirado e contestado. Eusébio de Cesareia afirma que Irineu não só conhece o pastor, mas que o tem como escritura, apontando para diversos hereges 4:22, onde se lê: bem se expressou o escrito que diz: antes de tudo acredita que existe um só Deus que criou, harmonizou e fez existir todas as coisas a partir do nada, que tudo contém e que não é contido por nada. Clemente de Alexandria retoma e cita em Stromates 1:29. 2:10, a passagem da parábola 9:16, estranha e um tanto enigmática. Porque, disse ele, estes apóstolos e estes doutores que pregaram o nome do Filho de Deus, após serem mortos na virtude e na fé do Filho de Deus, pregaram também aqueles que estavam mortos antes deles e lhes deram o selo que anunciavam. Hermas professa a necessidade absoluta do batismo, pois sem levar o selo do Filho de Deus, que se imprime no batismo, não é possível entrar na construção da torre, símbolo da Igreja. Como estes justos tinham morrido em grande santidade, mas não levavam este selo, foi necessário que o recebessem dos apóstolos, como pedras escolhidas, para entrarem na construção da torre, Igreja. Orígenes supera Clemente em apreço e estima pelo pastor, cujas citações se multiplicam por várias de suas obras. Merece atenção, dentre elas, seu comentário a Romanos 16 e 14, onde Paulo saúda pessoalmente várias personagens da Igreja Romana, entre as quais se encontram Hermas. A todos estes lhes dirige uma saudação sincera e nada insigne se diz em seu louvor. Por minha parte, opino que este Hermas seja o autor do livro que se intitula O Pastor, escritura que a mim se parece muito útil e, ao que creio, divinamente inspirada. Agora, a causa pela qual o apóstolo não lhe tributa nenhuma louvação parece ser porque, segundo tal escritura põe de manifesto, Hermas se converteu à penitência depois de muitos pecados, e por isso, nem infamou com reprimendas algumas, como quem sabia a escritura que manda não injuriar o homem que se converte de seu pecado, nem lhe tributa tampouco louvor algum, pois todavia estava sob o anjo da penitência, pelo qual, no momento oportuno, devia novamente ser apresentado a Cristo. Romanos 10:31. Outra citação que demonstra como Orígenes cria na inspiração divina do pastor. Se nos permite, para suavizar este ponto, alegar o testemunho de uma escritura que corre na Igreja, porém não é por todos unanimemente reconhecida por divina,
Pode-se aduzir o que disse o pastor de alguns que são postos, apenas creem, sob a tutela de Miguel, do qual se apartam logo por amor do prazer, e passam ao anjo do deleite, depois ao do castigo, após o qual são entregues ao anjo da penitência. Comentários sobre Mateus 14, 21. Já no De Príncipes 4, 2, 8, afirma Orígenes que o pastor é livro desprezado por alguns. Entre as opiniões dos extremos, divinamente inspirado e obra desprezada, estão Tertuliano e Eusébio. Enquanto católico, Tertuliano tinha o pastor entre as escrituras inspiradas, de Oratione 16, mas uma vez tornado montanista, repulsa esta escritura adúltera e patrona dos adultérios, de Pudicitia 10 e 11. Nos começos do século IV, Eusébio nos atesta que o livro, cujo autor, seguindo Orígenes, identifica com Hermas de Romanos 16, 14, era discutido por uns e tido por outros como muito necessário para quem havia de se iniciar nos elementos da fé. Posto que o próprio apóstolo, nas saudações finais da carta aos Romanos, faz menção, entre outros, de Hermas, de quem dizem ser o livro ou pastor, é preciso saber que este livro é contestado por alguns que não o põem entre os livros recebidos unanimemente, mas que outros o julgam muito necessário, sobretudo, para os que necessitam de uma introdução elementar. Por isso sabemos que se lê publicamente nas igrejas, e constatei que alguns dos mais antigos escritores se serviram dele. História Ecclesiae 3:6. Mais à frente, elaborando o catálogo dos livros inspirados, Eusébio põe o pastor definitivamente entre os espúrios, isto é, livros que por nenhum conceito se lhes pode reconhecer caráter de inspirados. História Ecclesiae 3:25,4. Segundo Atanásio, que também o cita muito, o pastor está entre os livros que, embora não entraram no cânon, foram, contudo, propostos pelos padres para ser lidos aos que acabavam de entrar na igreja e queriam ser instruídos na piedade. S. Jerônimo, em seu De Viris Illustridos 10, escreve, como de costume, na esteira de Eusébio, que Hermas, de quem faz menção o apóstolo Paulo, escreveu aos Romanos, assegura que é autor do livro intitulado O Pastor, e que se lê publicamente em algumas igrejas da Grécia. Na realidade, é livro útil, e dele testemunham muitos escritores antigos, porém, entre os latinos é quase desconhecido. Após larga difusão, especialmente no Oriente, nas igrejas gregas, inspirado para uns, apenas útil para todos e até mesmo recusado por outros, o pastor foi, definitivamente, colocado entre os apócrifos pelo decreto gelasiano. 2. Quem é Hermas? Eusébio e Orígenes, como vimos, dizem que se trata daquele Hermas do qual Paulo faz menção em Romanos 16, 14. Alguns veem no pastor obra de 3 autores diversos. Um para as visões, outro para os mandamentos, outro, enfim, para as parábolas. Mas, na verdade, trata-se de um único autor, de uma obra orgânica. A unidade tanto de forma quanto de conteúdo, exprimindo a cultura da comunidade da época, o que esclarece as coincidências com a Didaquia e com o pseudo-Barnabé. Podemos deduzir quem seja este Hermas de informações advindas de 2 fontes: o cânon de Muratório e da própria obra. No cânon de Muratório se lê:
E muito recentemente, em nossa época, na cidade de Roma, Hermas escreveu O Pastor, quando seu irmão Pio, o bispo, ocupava a Catedral de Roma. Ora, o governo do Papa Pio data de 142 a 155 mais ou menos. O Pastor teria sido escrito por esta data, por volta de 150, e o Cânon de Muratori por volta do ano 200. De elementos esparsos no texto, pode-se compor a figura do autor. Hermas seria cristão, escravo de nascença, vendido em Roma a uma mulher chamada Rode. Libertado por ela, casou-se com uma mulher linguaruda. Comerciante pouco escrupuloso, enriqueceu-se. Mas não era feliz. Seus filhos, além de traidores, eram debochados e blasfemadores. Por castigo, Deus entregou a casa de Hermas à ruína. Fato decisivo em sua vida e ocasião que provocou a matéria do livro, está na primeira visão. A mulher vinda do céu convida Hermas à penitência. Depois o investirá de uma missão. Não somente deve Hermas corrigir sua própria casa, mas comunicar esta mensagem celeste aos presbíteros e a todos os cristãos. O essencial desta mensagem celeste é convite à penitência e a possibilidade do perdão após o batismo. Tudo parece esclarecido, não fosse a hipótese que alguns estudiosos levantaram de que se trata aí, não de autobiografia mas de ficção. Parece que tudo está organizado voluntariamente para criar o clima da necessidade da penitência. Todos, Hermas, sua mulher, seus filhos, são em graus diversos, pecadores. Todos têm que se arrepender, fazer penitência. As opiniões pendem mais para a ficção do que para a história. O que se pode concluir com mais certeza é que o autor vive em Roma pelos meados do século II, é leigo, adocionista, casado, sem grande cultura, escritor de estilo pobre e que não conhece muito a teologia. 3. A data. O Cânon de Muratori diz que o escrito é do tempo do Papa Pio, de 142 a 155, mas na visão 2, 4, 3, a mulher idosa que aparece a Hermas pede que ele entregue uma cópia do livro a Clemente e outra a Grapta. Clemente o enviará a outras cidades. É sua missão. Será que se trata de Clemente de Roma? Seria um artifício literário, pré-datando a obra para colocá-la sob o patrocínio do grande bispo de Roma, garantindo-lhe, assim, autoridade e importância. Ou o texto das 4 primeiras visões seria obra da juventude de Hermas, datando, portanto, do tempo de Clemente, isto é, por volta de 96. O Pastor, de fato, só começa na 5ª visão, datando esse novo texto do tempo do Papa Pio. Esta hipótese tem alguns adeptos. A antiga versão latina intitula a 5ª visão, Visio Quinta, Initium Pastoris, visão 5ª, início do pastor. Mas, até o momento, predomina, entre os estudiosos, a opinião que se considera o Pastor obra surgida por volta do ano 150 DC. 4. Eclesiologia. Em Hermas, domina a ideia de que a Igreja é uma instituição necessária para a salvação. A Igreja é a primeira de todas as criaturas, versículo 2, 8, 1, realidade que preexiste ao mundo criado. Tudo foi criado por causa da Igreja, versículo 2, 4, 1.
Por isso ela lhe aparece sob a forma de mulher idosa, muito velha. Mas a figura mais significativa é sob a qual a igreja se apresenta a Hermas é na alegoria da torre, versículo 3, 5. Este símbolo representa a igreja dos escolhidos e predestinados, da igreja triunfante. Não é a igreja dos militantes em que santos e pecadores vivem misturados. Este edifício espiritual feito de pedras, tem o Filho de Deus como rocha, fundamento, os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, depois os apóstolos, os bispos, doutores e os servidores humildes. Enquanto está no mundo, a igreja está sempre em construção, aguardando sua perfeição final até o último dia. As constantes repetições parecem ser sobre procedimento para obrigar os cristãos a refletir sobre os conceitos que devem penetrá-los. Velha, ela é a criatura em vista da qual Deus tudo criou. Celeste, ela vem de Deus. Terrestre está em construção. A purificação de seus filhos lhe devolve juventude, alegria e beleza. Católica, todas as nações que habitam sob o céu ouviram sua mensagem. Apostólica, as 12 montanhas, parábola 9, figuram um mundo inteiro ao qual o Filho de Deus foi anunciado pelos apóstolos. Purificada, tende à unidade que é sua lei, parábola 9, 18, 3, 4. 5. Cristologia. Hermas não emprega nenhuma vez, ao longo de sua obra, os termos Jesus Cristo, ou Logos. Nomeia-o com os termos Salvador, Filho de Deus ou Senhor. Na parábola 9, 1, se lê que o anjo da penitência diz a Hermas: quero mostrar-te outra vez tudo que te mostrou o Espírito Santo, que falou contigo sob a figura da igreja, porque aquele Espírito Santo é o Filho de Deus. Aí se diz claramente que o Filho de Deus é o Espírito Santo e não Jesus Cristo. Por isso a cristologia de Hermas suscitou muitas dificuldades. Segundo Hermas, teríamos duas pessoas em Deus, Deus Pai e Deus Espírito Filho, cujas relações se configuram com as de pai e filho. A parábola 5, 6, 5, 7 é muito sugestiva. Deus fez habitar na carne que ele havia escolhido o Espírito Santo preexistente, que criou todas as coisas. Esta carne, em que o Espírito Santo habitou, serviu muito bem ao Espírito, andando no caminho da santidade e pureza, participou dos trabalhos do Espírito. Por isso, Deus a escolheu como companheira do Espírito Santo. Lendo esta passagem, dificilmente alguém deixará de pensar que foi o Espírito Santo quem se encarnou. 6. A penitência. A preocupação central de Hermas não é doutrinário-dogmática, mas moral. Seu argumento principal é a necessidade de penitência indo ao encontro da misericórdia divina. Dessa maneira, ele se posiciona contra os rigoristas, corrente que se firmava em Roma, sustentando que não havia outra penitência além daquela do batismo. Senhor, disse eu, acrescentarem ainda uma questão. Fala, disse ele. Ouvi certos doutores dizer que não há outra penitência senão aquela do dia em que descemos na água e no qual recebemos o perdão de nossos pecados anteriores. Parábola 4, 3,1. Esta era a questão que embaraçava Hermas. Habilmente, parece dar razão aos rigoristas. Ele me disse: o que você ouviu é exato, pois é assim.
Aquele que recebeu o perdão de seus pecados não deveria voltar a pecar, mas permanecer na santidade. Mas posto que quer saber tudo com precisão, explicar-lhe-ei ainda isto, sem dar pretexto de pecar pois, unicamente para aqueles que foram chamados antes destes últimos dias, que o Senhor instituiu uma penitência. Porque o Senhor conhece os corações, e sabendo tudo de antemão, conheceu a fraqueza dos homens e as múltiplas intrigas do diabo. Na sua grande misericórdia, o Senhor teve compaixão de sua criatura e instituiu esta penitência e me estabeleceu para dirigi-la. Mas eu lhe digo, assegurou ele, se após este apelo importante e solene, alguém seduzido pelo diabo comete pecado, ele dispõe de uma só penitência: retorno à vida, Senhor. Após estas explicações precisas, porque agora sei que se eu não cometer mais pecados, serei salvo. Será salvo, disse-me, e todos aqueles que agirem assim. Mandamento 3, 2, 7. Confiante na misericórdia de Deus, Hermas crê numa nova possibilidade de perdão para além do batismo. É esta, propriamente, a grande mensagem, a grande novidade do pastor. Ao mesmo tempo, combate os laços que prorrogam o prazo para fazer penitência. Penitência é necessária e não pode ser diferida. Deve realizar-se antes que a construção da torre tenha terminado, isto é, enquanto se está no mundo. Depois é tarde. Curai-vos, pois, enquanto a torre está ainda em construção. Parábola 9, 32, 1. O batismo é a primeira grande penitência que apaga os pecados. Antes de ser batizado, o homem está morto. A parábola 9, 16 elenca todos os efeitos do batismo. Só após receber o selo batismal, o homem obtém a vida e leva o nome do Filho de Deus. Hermas está tão convencido que o batismo é absolutamente necessário para a salvação a ponto de afirmar que os apóstolos e os mestres desceram, após a morte, ao limbo para batizar os justos mortos antes de Cristo. A penitência é, assim, a base e o centro da doutrina de Hermas. Para torná-la eficiente, é preciso cumprir os mandamentos do Senhor. No setor das ações, Hermas chama a atenção para o grande valor do jejum, do celibato e do martírio.